O ano em que meus pais saíram de férias, de Ana Moilaert, Cláudio Galperin, Karl Hamburger e Braulio Mantovani. O livro foi feito um filme. Então, é um filme de drama brasileiro de 2006, concebido e dirigido por Karl Hamburger, que também escreveu seu roteiro com Adriana Falcão, Cláudio Galperin, Braulio Mantovani e Ana Moilaert. Então, do livro foi feito um filme. O ano que meus pais saíram de férias foi um dos 9 filmes mais votados pelos membros do Oscar. Então, ele foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil no Oscar de 2008 como de melhor filme estrangeiro. Essa escolha foi inesperada, pois acreditava-se que Tropa de Elite, de José Padilha, fosse escolhido. O ano em que meus pais saíram de férias foi um dos 9 filmes mais votados pelo membro dos Oscar, porém não conseguiu ficar entre os 5 finalistas, a melhor filme estrangeiro. E em novembro de 2015, o filme entrou na lista dos 100 melhores filmes brasileiros, da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema. O resumo, então, desse livro. Em 1970, 6 anos após o golpe de Estado e a instalação da ditadura, Mauro é um garoto de 12 anos que adora futebol e jogo de botão. Um dia, sua vida muda completamente, já que os seus pais saem de férias de forma inesperada e sem motivo aparente para ele. Então, essa é a trama do filme, tá? Então, você vai poder conferir o filme e o livro. O roteiro, o ano que meus pais saíram de férias, levou 4 anos até ser concluído. Foi realizada uma pesquisa com mais de 1.000 crianças para a seleção de intérpretes dos personagens pré-adolescentes do longa-metragem. No início da produção, o filme se chamava Minha Vida de Goleiro. O filme é semi-autobiográfico. Os pais do diretor, físicos e professores da Universidade de São Paulo, foram brevemente detidos pelos militares no mesmo ano de 1970. Acusado de dar apoio a subversivos. O casal de 5 crianças, incluindo Karl Hamburger, o diretor que tinha 8 anos, ficaram sob os cuidados de seus avós, um judeu e um católico italiano. Como recebeu as críticas desse filme? O ano que meus pais saíram de férias recebeu críticas, em sua maioria positivas. Baseadas em 52 comentários recolhidos, 83% dos críticos deram ao filme uma avaliação positiva, com uma classificação de 7.1 de 10. O filme como sensível, delicado e envolvente, passando a dizer que Karl Hamburger não sente necessidade nem há para sublimar o óbvio. Ele tem a habilidade de um mágico para manter a luz, história e crível. Ela também observa que a parte humorística e central do roteiro é desprovida de surpresas. Bem, o ano que meus pais saíram de férias atraiu mais de 70 mil espectadores aos cinemas em sua semana de estreia, no total de 188 mil pagantes, onde desembarcou com 68 cópias. O filme foi relatado em alguns sites como uma bilheteria modesta. Prêmios e indicações. O ano em que meus pais saíram de férias recebeu uma menção honrosa do júri da 30ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O longa foi destacado por sua realização visual e pela capacidade não apenas de criar uma atmosfera de época, mas também de traduzir o sentimento coletivo daquele período. O filme ainda dividiu com o ano em que meus pais saíram de férias. Em 1970, Mauro é um garoto de 12 anos que adora futebol e jogo de botão. Um dia, sua vida muda completamente quando seus pais saem de férias de forma inesperada,
deixando os cuidados do avô e prometendo voltar antes do fim da Copa do Mundo. O avô, entretanto, falece e Mauro precisa ficar com Shlomo, um vizinho velho e solitário. Enquanto aguarda um telefonema dos pais, Mauro acompanha o desempenho da seleção brasileira. Tratando mais do drama familiar, o filme mostra como o futebol associando as grandes maravilhas daquele governo como um milagre econômico. O ano em que meus pais saíram de férias tem o personagem principal Mauro. Transcorre no ano de 1970, ano da Copa, e os pais do Mauro saem de férias. Isso é eufemismo para dizer que a ditadura forçou o casal a se esconder. O garoto é deixado em São Paulo com o avô. O que os pais não esperavam é que o velho falecesse de repente. Mauro está prestes a experimentar um pouco da responsabilidade e da solidão de ser um goleiro nesse jogo na tenebrosa e incerta época da repressão. Então, o ano que meus pais saíram de férias. O bairro é o Bom Retiro, centro de comércio têxtil paulistano de grande concentração judaica. Mauro acaba no apartamento de Shlomo e o primeiro contato dos dois não é dos melhores, mesmo porque o garoto é um goi, um não-judeu. Ao choque cultural se soma o de gerações e Mauro não está interessado em interagir. Passa os dias ao lado do telefone, aguardando um telefonema. Seu pai prometeu voltar a tempo do começo da Copa e Mauro guarda aí a sua esperança que o pai volte. A melancolia que se segue é comum aos filmes nacionais que tratam do período do regime, mas nenhum adere como Hambúrguer ao ponto de vista de uma criança. A referência mais evidente é o cinema argentino, Canchacta, 2002 em particular. Também enxerga dilemas de adulto por olhos inocentes. Justiça seja feita. No material de imprensa do filme, a inspiração porém admitida. Do primeiro, Hambúrguer herda o bom trato com o elenco mirim. Contato. O ano em que meus pais saíram de férias. Muita coisa saiu da própria vida dos realizadores. Hambúrguer viu o pai judeu e a mãe católica serem presos pela ditadura e também atuou como goleiro no time na infância. Essas memórias afetivas respondem pelos melhores momentos do filme. São aqueles instantes de sensibilidade, de percepção do mundo que só uma criança consegue ter. Seja o jeito diferente em que olha a moça bonita do bairro, a curiosidade com que veste as luvas de couro do avô ou a alegria de completar o álbum de figurinhas. A essa porção mais leve de descoberta se sobrepõe a mais grave de contexto político. A genialidade espontânea nas cenas que relembram o espectador do clima civil de insegurança, sem que isso seja verbalizado. Uma é quando Mauro sai à rua pela primeira vez com seus novos amigos e é surpreendido pelo avanço do cachorro. Outra é quando ele comemora sozinho um gol. A câmera enfoca do lado de fora do apartamento e com as janelas fechadas vemos Mauro gritar, mas não ouvimos nada. Em um ano em que meus pais saíram de férias, a Copa do Mundo de 1970 monta o cenário e a ditadura militar no Brasil é o ponto de partida pelo qual o enredo discorrerá. A história do filme é toda baseada nas transformações que ocorrem na vida do protagonista, Mauro, que de apenas 11 anos. Essas transformações são decorrentes da mudança que Mauro é obrigado a passar, já que quando seus pais saem de férias sem data certa para voltar, o garoto de Belo Horizonte é obrigado a conviver com seu avô em São Paulo. A história que se passa em 1970 narra as aventuras e descobertas do jovem protagonista, todas elas diretamente relacionadas com a fuga de seus pais, que são obrigados a
realizaram uma viagem para se livrarem da perseguição do governo militar. O jovem casal militante da esquerda política deixa o filho no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, para que procurasse o avô, buscando moradia e cuidados durante as forçadas férias dos pais. Pelo oportunismo do destino, o avô de Mauro morre e o menino acaba acolhido por um vizinho, um judeu solitário e ranzinza, com quem o garoto pouco a pouco vai desenvolvendo uma relação de amizade e confiança. Durante todo o filme, boa parte das atuações referentes à ditadura militar no Brasil é amenizada pelo forte relacionamento que o menino tem com o futebol. A Copa do Mundo de 1970 e os Jogos do Brasil, a todo o tempo, permeiam os fatos narrados no filme, desviando bastante a atenção das perseguições realizadas pelos militares. Mesmo com grande crítica por tratar a ditadura militar no Brasil apenas como um pano de fundo, para um espectador mais atento, é possível pensar a obra como uma ficção criada em cima de uma das inúmeras consequências que o regime militar provocou na vida dos brasileiros. Em meio ao desaparecimento de pessoas, mortes, prisões, deposições, condenações e vários exilamentos, a fuga dos pais de Mauro das perseguições que sofreram é mais uma consequência. O pequeno trecho da vida de Mauro, narrada na obra, o sofrimento de seu personagem e as aventuras e desavenças pelos quais o menino passa, são todas ocasionadas pelas inesperadas férias de seus pais, ou seja, frutos da intransigência política vigente na década de 70, quando, sob o governo do general Ernesto Carastazzu Médici, o Brasil conheceu um dos momentos mais obscuros da ditadura. O drama de Mauro é, segundo o diretor Karl Hamburger, o drama de muitas pessoas que sofreram com a ditadura militar, mas, acima de tudo, o drama de um garoto em fase de transição da infância para a adolescência, que se vê obrigado a se virar sozinho no mundo, sem a presença dos pais. Com as palavras do diretor, pode-se entender o filme como um drama leve, produzido para toda a família, longe de qualquer intenção de denunciar a ação militar no Brasil, mas passível de aproximá-la a muitos jovens da mesma faixa etária de Mauro, proporcionando uma reflexão sobre o tema. Com diálogos curtos, excelente caracterização indumentária e um cenário muito bem construído e apresentado, o filme peca ao priorizar algumas brincadeiras pueris, quando poderia dar sequência à atuação das organizações de militantes de esquerda, alcançando no mínimo a mesma dinâmica conquistada com as cenas cômicas, sem, no entanto, perder o elo original pretendido pelo diretor. O filme mistura momentos de tensão, ocasionadas pela ação dos militares na vida dos personagens, a momentos de alegria, proporcionados, por exemplo, pelas vitórias alcançadas pela Seleção Brasileira de Futebol na Copa do México. Devido ao enredo, fica difícil compreender a finalidade pelo qual o filme foi produzido, mas, sem dúvida, sua história é elaborada para abarcar diferentes nichos da sociedade. É interessante perceber que o roteiro é trabalhado a partir do elenco, mais lembrando por pessoas que passaram pela ditadura militar no Brasil, sem, no entanto, carregar marcas expositivas. O tricampeonato do Brasil no México é lembrado por todos os jovens que viveram na década de 70, como um possível bom momento da ditadura no país. A tomada de ângulos ao longo das cenas varia muito pouco, fato que pode ser conjugado no enredo com a inércia que o pequeno Mauro vive. Apesar dos novos sentimentos que a vida lhe apresenta através de novas amizades e momento de descontração vivenciado com os colegas de bairro, o protagonista está sempre à espera do retorno dos pais. Então, o ano que meus pais saírem de férias
é o roteiro de Karl Hamburger, Braulio Mantovani, Cláudio Galperin e Ana Muylaert. Então você pode ler o roteiro e assistir o filme. Gostou do vídeo? Dá um like. Já está inscrito no canal? Obrigado. Não está inscrito? Se inscreve. E até o próximo vídeo.